Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área, como estão todos? Já faz um tempo que a gente não se encontra nas lives aqui, né? Mas hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a professora doutora Júlia Miara. Peraí que eu já vou incluí-la aqui no nosso... Ela já deve estar chegando. Sejam todos bem-vindos. Já enviei o convite para a professora Júlia, só falta ela aceitar. Vamos aqui, peraí, deixa eu ver. Aceitando. Vamos lá. Não esqueçam que essa live vai ficar gravada aqui no meu canal e lá no canal do YouTube também, tá bom? Vamos lá, a professora Júlia já deve estar chegando. Espera um pouquinho mais. Já enviei o convite, professora Júlia, só a senhora aceitar agora. A senhora já está chegando, vamos lá. Sejam bem-vindos. Mauro Sensei, do Aikido, Sensei Payan está aqui com a gente, que bacana. Doutora Sueli, seja bem-vindo. Xinga, meu querido irmão, seja bem-vindo. Espera aí que eu vou aceitar. Aceitei. Vamos lá. Às vezes a internet está tentando. Vamos lá, eu vou enviar o convite de novo para a senhora, tá, professora? Só um minutinho, eu vou mandar aqui, ó, já. Ó, convidando novamente. A senhora deve ter recebido aí agora, é só aceitar. Vamos lá. A senhora já está na linha aqui, eu já vi que a senhora mandou uma mensagem. A internet às vezes confunde a gente. Fernando Sensei. Olá, professora Júlia. Boa Muito boa noite, noite. Sensei. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Perfeitamente. Muito Maravilha, obrigada obrigado. pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Temos a honra aqui de receber a senhora aqui para dar essa live de um tema que a gente aborda bastante dentro do universo das artes marciais. E a gente agradece em pleno domingo, Uhum. né, que geralmente é o dia de descanso. A senhora está disponibilizando aí o tempo, eu sei que é bem apertado o tempo para a senhora dá muitas aulas, enfim, congressos, e a gente agradece de coração aqui a presença da senhora, Eu, tá eu bom? que agradeço o convite. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Não sei se o Vou pessoal está comentar ouvindo aqui. bem ou se é o meu celular mesmo. E Eu agora? consegui te entender, mas foi bem baixinho. Vê se melhorou agora. Não, mas dá para Melhorou? ir. Dá para Dá para. conseguir? O pessoal aí de casa está conseguindo escutar a mim e a professora Júlia? Se qualquer coisa, dá um ok aí, tá bom, pessoal? Está acompanhando. Bom, deixa eu te apresentar para o público aqui, professora. Né, Maravilha, vamos lá. professora Júlia, a minha área é professora, pesquisadora, escritora e psicanalista. Doutora em História da Filosofia pela PUC-Rio, é mestre em Filosofia Antiga também pela PUC-Rio, graduada em Filosofia pela Unirio e desenvolve pesquisa nas áreas de estudo de gênero, da antiguidade, religiões e narrativas míticas comparadas e filosofia. Professora, hoje o tema é sobre as grandes guerreiras da mitologia, né? Uhum. Porque as artes marciais, do próprio termo, próprio nome, né? Retrata um deus grego, né? Ou romano, né? No caso Marte, o deus romano, e o grego Ares, né? E que, na verdade, foi um terreno eminentemente masculino, né? As artes marciais, assim como o esporte de uma maneira geral, e, obviamente, ao longo do tempo, as mulheres vão protagonizando aos poucos aí os seus espaços, né? Então, a gente Uhum. gostaria muito de ouvir uma pessoa com a bagagem histórica que a senhora tem, já que a senhora é estudiosa nesse assunto, e eu vou fazer Uhum. uma pequena introdução e aí a senhora desenvolve o tema e a gente vai perguntando. Pode ser? Tá ótimo. Sensei, só um comentário. Eu vi que alguém falou que o seu áudio de fato está baixo. Eu acho que é o seu fone de ouvido. Então eu Ah, vou fazer, eu vou desligar o eu acho fone, eu acho que é que melhor, eu vou talvez fique desligar melhor. E aí, a parada. pessoal, até se você estiver gravando a live, se ela ficar guardada, pessoal, pode ser melhor depois. Vamos ver aqui. Oi?
Tá me escutando? Bem Ah, melhor. então é o fone. Obrigado pela dica. Resolvido. Resolvido. Vamos lá. Onde andam as deusas guerreiras, que nos confins das fantasias remotas da história são esquecidas pelas suas obras e conflitos, muitas vezes sobrepostos aos deuses másculos, fortes e poderosos? Elas, tão poderosas quanto os divinos, homens, deuses, muitas vezes causaram terror só de escutarem os seus nomes. Seu protagonismo nas lendas, contos, mitologia e religião sempre ou quase sempre lhe deram um papel menor. Ou seria maior? Pelo medo do feminino, este sagrado, profano, belo e terrível, faz de homens, deuses e humanos tremerem de medo e prazer. Quem são elas? Com vocês, meus amigos, professora doutora Júlia Miara. Obrigada, professor. Vamos lá, então, gente. Bom, convido vocês a colocarem perguntas também, conforme elas forem surgindo. Eu estou atenta aqui enfim, aos comentários, e aí, na medida que eu conseguir, eu vou integrando essas perguntas na nossa conversa de hoje. Então tá, professor, você começou falando sobre Marte, sobre Ares, né? Acho que pode ser um bom gancho de entrada para gente. Bom, queria deixar claro que eu sou especialista em mitologia grega, então eu vou partir muito assim do lugar da mitologia greco-romana, mas a gente também pode falar um pouquinho sobre outras narrativas mitológicas, né? Mas para pegar esse paradigma fundamental, eu acho importante falar que quando a gente pensa em mitologia grega e a gente pensa em um deus da guerra, esse deus da guerra, frequentemente, né, a nossa imaginação, ela imediatamente se associa à ideia de Ares, certo? Ou Marte, o romano, que é o nome do nosso planeta vermelho, né? Então, uma divindade que está associada à dimensão da guerra, porém, é uma dimensão específica da guerra. Né? Ares, ele é um deus, como os poemas homéricos colocam, é um deus que, quando entra no campo de batalha, ele se alimenta, né, do aspecto sanguinolento do campo de batalha e ele fica gigantesco. Né? O seu corpo multiplica de tamanho, a sua voz multiplica de força. Então, ele é um deus tradicionalmente vinculado a um tipo específico de guerra, porque eu quero trabalhar um pouco esse tema com vocês hoje, né? As múltiplas guerras, as múltiplas camadas da guerra. Mas Ares é um deus de um tipo específico de guerra e ele se alimenta de um tipo específico de afeto, de patos, né? Enfim, de energia, vocês podem pensar assim, que é a violência. Né? Existe um motivo para a guerra, né? Que é algo da ordem do sádico, né? Algo da ordem do desejo da violência e dessa violência orientar tanto o modo de vida de um indivíduo quanto o modo de vida de uma cultura, de uma civilização. Então, Ares está frequentemente associado a uma guerra que, de alguma forma, goza, né, da destruição. Esse é um tipo específico de guerra e eu quero começar um pouco a nossa discussão também. Eu sou uma admiradora das artes marciais, eu sou faixa laranja em Krav Maga. Oh, Tem muito tempo que eu, temos que maravilha, eu não que eu sabia. não piso num Ótimo, tatame, mas muito eu bom. gosto. E eu acho que tem uma diferença muito grande entre uma prática de luta, uma luta como esporte, ou uma arte marcial, ou até a história, as próprias histórias das lutas e como elas fizeram parte de guerras de fato, mas dos objetivos da guerra. E da guerra a serviço de quem? A guerra a serviço do quê? Né? Então, acho que tem um pouco. A gente pode partir desse paradigma. E Ares é tradicionalmente vinculado a essa dimensão da guerra, que é o desejo pelo derramamento de sangue. Por isso que esse deus, quando entra em campo de batalha, ele aumenta de tamanho, né? Ele fica gigantesco, porque ele bebe, de alguma forma, daquela energia violenta que está ali,
né, se derramando, né, em profusão. Agora, uma outra questão interessante, eu quero falar um pouco da deusa Atena também, mas antes de ir para ela, já que o professor falou de guerra, de medo e de prazer, né? Medo e prazer, essas figuras femininas que frequentemente são belas, são sedutoras, mas às vezes também são senhoras da guerra, excelentes guerreiras. A gente pensa imediatamente nas valquírias, por exemplo, na mitologia nórdica, ou nas Amazonas, por exemplo, né? Pelo menos são os exemplos que imediatamente me vêm à cabeça. Agora, uma deusa, por exemplo, que não é tradicionalmente entendida na nossa cultura hoje como deusa da guerra, mas que lá na Grécia Antiga, numa cidade que era uma cidade famosa por ser uma cidade com prática de guerra, que era Esparta, né, a deusa do amor, Afrodite, né, já que a gente está falando de prazer e medo, a deusa do amor, ela era chamada de Areia, ela era chamada de guerreira, né? Areia, porque ela tem parte para com Ares. E Ares e Afrodite, na mitologia grega, eles são amantes, né? Eles são um casal. Né? Então a gente tem aí a guerra e o amor. Você pode tentar, né, pensar também por esses paradigmas, o prazer e o medo, né? Como você colocou Aliás, na os sua filhos, apresentação. né? Phobos, dessa união veio Phobos, medo, né? Veio Perfeito. harmonia e Eros, né? O próprio Eros, não foi isso? Depende da versão, né? Mas tem É. vários filhos que são nascidos dessa união entre amor e guerra, entre Afrodite e Ares, que tem a dimensão do medo, mas também tem a dimensão da harmonia, porque a guerra, na mitologia grega e no pensamento filosófico grego em geral, nem sempre significou estritamente guerra, A né? Isso militar, a que senhora está dizendo, né? A guerra isso. militar. Perfeito. Exato, existem várias camadas, né, do que a gente pode chamar de guerra. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Uma palavrinha grega, né, que normalmente é usada para traduzir guerra, é agon, né? E Agon vai falar, então, tem filósofos que vão falar sobre a guerra dos opostos, né? Que vão falar de alguma forma de uma tensão. Agora, a gente pensar numa tensão, né? O filósofo Nietzsche depois olhou para essa guerra, para esse Agon dos gregos e falou: isso não é uma guerra, isso é uma dança. Existe uma diferença ali entre uma tensão que não busca exatamente aniquilar o seu oponente. E daí a característica esportiva, percebe? Né? No esporte, é claro que a gente está em competição, né? Mas o objetivo não é de fato aniquilar, né? Não é destruir o seu opositor, Tem um mas é no. princípio de equidade aí, né, professora? Um certo Perfeito. equilíbrio pelas regras, enfim, né? Perfeito. Perfeito, né? E se você, numa competição, você fizer alguma coisa fora da regra, né? Você vai ser penalizado por não estar obedecendo ao espírito esportivo da coisa. Né? Então, existe uma diferença aí entre algo que visa a destruição do outro, né? E algo que busca uma dança. E ainda que essa dança com o outro tenha elementos de tensão, tenha elementos de desacordo, tenha elementos de disputa. Ainda que a gente possa trazer essas características, né, dessa disputa, dessa tensão, desses elementos que fazem parte da experiência humana em geral, nem sempre isso precisa significar a destruição do outro. Eu acho que esse é um paradigma importante. Os amores de Ares e Afrodite podem gerar também harmonia. Se a gente conseguir transformar essa guerra em dança, que é o que a gente tão desesperadamente precisa nesse mundo, né? Que os nossos opositores sejam nossos amigos fora do tatame, fora das competições, que a gente possa pelo menos olhá-los com respeito, né? E admirar a força da narrativa do outro. Eu acho que isso é tão importante, já que a gente está falando de guerra. Eu acho muito importante, assim, topei fazer essa live, porque é muito importante a gente falar de guerra, mas também com um olhar valoroso em relação ao esporte, às artes marciais, e ao mesmo tempo, né, tentar não fetichizar a guerra. Acho que isso é uma questão também que vale a gente trazer para cá hoje. Sim, sim, É, sim, não perfeitamente. olhar para a prática da guerra real no mundo como modo de vida ou como modus operandi dos estados, né? E me Dos permita países e fazer achar só que uma, isso é legal. e me permita só fazer um adendo, que é justamente essa falta de amplitude de conhecimento da própria arte marcial. Perfeito. Que os grandes mestres lá atrás transcenderam esse aspecto belicoso e transformaram ela, elas transcenderam mesmo, não foi nenhuma transformação, foi uma transcendência em perceber essa dança que envolve a equidade de forças, a ideia do desenvolvimento das potencialidades individuais, do coletivo, Perfeito. né? Daquilo como um processo educacional, de saúde, enfim. Perfeito. Perfeito, né? É isso. Talvez a gente vê
na força do nosso opositor aparente, né? Um mestre inaparente, eu acho que é por aí. Se a gente consegue ver no nosso, entre muitas aspas, inimigo, né? No nosso opositor, a pessoa que está ali do outro lado, a gente consegue ver a força dele, né, como um mestre e superar essas diferenças aparentes, aí a gente transforma a guerra em esporte, que é tão mais interessante, aí a gente transforma em arte, que é tão mais lindo, né? Que a gente cria um espírito de coletividade, de comum entre nós, ao invés de fortalecer competições, né? Competições no sentido dessa coisa da aniquilação do outro, né? Então, alguém está falando aqui, né? O Agon me lembra a ideia da concórdia agnóstica que estrutura a vida política segundo... Opa, já foi para um monte de lugar, né? Ao comentar Maquiavel. Não, tudo bem. Gnosticismo, Maquiavel, um monte de coisa aí. Se der, a gente comenta um pouco mais. Mas bacana, bom comentário, né? Mas né? Talvez trazer um pouco a dimensão da concórdia, né? E dessa dança de forças é mais interessante para nós, enquanto seres humanos, enquanto civilização, tanto no sentido individual quanto na nossa capacidade de constituir comum. Se a gente vive em estado de guerra, né? Na guerra de todos contra todos, a gente não faz esporte, a gente não cria coletividade, a gente não dança junto, né? Então, acho que a gente pode também trazer essa dimensão da discussão aqui para a nossa conversa. E ampliando, inclusive, para outros setores da vida social, como política, né? Nas próprias relações de trabalho, nas relações familiares, né? Como a senhora muito bem colocou, né? Nós vivemos um momento agora que parece que nós estamos caindo para as partes inferiores, que tal Jung fala, né? Que essas coisas mais primitivas, o próprio esporte de luta hoje está indo por um caminho, muitas modalidades como a capoeira, voltando a uma agressividade quase que animal, assim, perdendo toda essa dança natural da capoeira, por exemplo, né? E quase virando um MMA dentro de uma roda de capoeira, né? Tirando essa ideia não da mística, mas dessas divindades que compõem a capoeira como elementos do ethos, né? Que na verdade, direciona para o respeito, direciona para essa atitude mais cordial em relação a esse inimigo, esse adversário, né? Pois é, você falou algo que eu acho, né? Eu não conheço, não tô inteirada, né, do que está acontecendo dentro da capoeira, mas você disse o seguinte, né? Que eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso também. Parece que está voltando para uma coisa mais primitiva, né? E que se perdeu algo cordial. Aí eu vou tentar fazer uma contribuição, né? Talvez os povos primitivos, os povos que são chamados, né, muitas vezes de primitivos, talvez, na verdade, eles tivessem um modo de vida mais coletivizado mais interessante em relação à força do outro e o mestre que existe no outro. Então, talvez a gente tenha perdido o nosso aspecto ancestral, né? Para sair da palavra primitivo, né? E talvez seja importante retomar algumas coisas. Eu acho que quando os esportes eles entram numa lógica, né, mercadológica, né? Aí vale tudo, porque quando vale tudo, chama mais atenção ainda, e aí existe mais um consumo, aquilo vira mais um produto. E aí, né? Então a gente perdeu a ancestralidade, né? Então talvez a gente tenha que voltar, na Essa verdade, né? mercantilização, né, de tudo, né? Tudo Pois é. E aí, monetização, vamos monetizar, né? A palavra agora tudo é monetizar. vira produto, né? Tudo vira mercadoria. E é claro que todo mundo tem que viver, não estou também idealizando, né? Mas assim, é importante também ter um limite ético das coisas, né? E aí você tá aqui o Krenak, que falou algo maravilhoso, acho que se aplica para essa discussão, né? De que o futuro é ancestral, né? Talvez tenha algo assim, né? Que a gente precise recuperar dessa ancestralidade nas nossas práticas de coletividade, de comum, dessa dança, desse esporte, e para que essa cordialidade volte de verdade, né? Essa dessacralização que ocorreu, né? Pois Eu é. penso, inclusive o próprio mito diz sobre isso, né? A mito como uma ideia arquetípica, né? No sentido de sacralizar as relações, sacralizar o próprio rito, né? Que no caso, né, das artes marciais, sobretudo as artes marciais orientais, que a gente chega no dojo, cumprimenta, tem que estar limpo, faz silêncio, entra ali num processo de concentração, de meditação, e ali começa todo o desenvolvimento. Então, acho que a gente realmente vem passando por um processo de dessacralização mesmo, né? Do humano, propriamente dito, né? Pois é, né? Reconhecer que o outro também é sagrado, né? E que esse encontro
pode ser lindo, ainda que seja uma competição, né? Eu acho que tem algo aí que é importante. Agora, para voltar um pouquinho para as deusas, né? Eu acho que uma outra divindade também, assim, dois exemplos, dois paradigmas que são importantes para gente. E aí, Sensei, você me ajuda com a coisa do tempo também, né? Não sei Tá, quanto tô de tempo a olho gente aqui. tem. Ele avisa aqui Tá. que falta 5 minutos eu aviso. Tá bom. Mas, por exemplo, para falar de divindades femininas, né, eu falei um pouco desse aspecto da Afrodite Areia, Afrodite, na deusa do amor, que é chamada de, né, guerreira, né, e a gente entende, né, love is a battlefield, talvez o amor também seja um campo de guerra, mas falar especificamente de outras personagens da mitologia grega que estão mais proximamente associadas à guerra. Então, uma delas seria Palas Atena, ou a deusa Atena, né? Que também é conhecida como, ao mesmo tempo, a deusa da guerra e a deusa da sabedoria. E as Amazonas, né? As Amazonas, elas não são exatamente deusas, mas elas servem a Ártemis, né? Então elas estão, eu diria que elas estão mais vinculadas ao aspecto esportivo, né? Porque a Ártemis é a deusa da caça e também ela vai ser associada à caça esportiva. É uma deusa que não se interessa tanto pela violência, mas mais pela caça como um esporte, apesar de que a gente pode fazer uma crítica a isso também pensando na violência contra os animais, claro, tem várias camadas sempre, mas a Ártemis, né, ela é mais uma deusa caçadora. E a Atena é mais uma deusa guerreira, né? Frequentemente a Ártemis é um pouco confundida com uma deusa de guerra, porque ela é uma deusa livre, né? Ela é uma deusa autônoma, independente. Então, toda mulher que ficou, né, fora da teia da dominação misógina, patriarcal, acabou sendo colocada com esse título de guerreira, né? Então, acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso também. Só que a guerra que a Atena faz é uma guerra muito diferente que as Amazonas e as sacerdotisas de Ártemis, por exemplo, fazem. E aí eu gostaria de também, de novo, trabalhar um pouco das diferenças das guerras, Por né? favor. Atena, gente, é uma deusa incrível, tá? Eu tenho um enorme respeito pelas divindades e cada uma no seu campo, nas suas características, mas como uma figura na mitologia grega, dentro de uma estrutura narrativa historicamente construída, né? Falando mais sobre esse aspecto e não na deusa como arquétipo, como energia, mas sobre as narrativas construídas sobre essa deusa, Atena, ela é uma representante feminina do patriarcado, né? Ela nasce da cabeça de Zeus, né? Zeus engole a sua mãe grávida, então destrói essa mãe e vai parir sozinho, né? A filha do pai, né? Então, assim, Atena é a filha do pai, é a maçã dos olhos do papai, que é Zeus, né? Que é o grande pater, o grande pai, é o grande patriarca. E Atena nasce adulta, da cabeça de Zeus, vestida para a guerra, né, com a armadura, a roupa de guerra e com um grito de guerra, né? E ela vai ser, em todas as narrativas mitológicas, ela vai ser uma amiga de heróis, né? Ela vai ser uma guardiã dos desejos e dos valores do pai, e ela vai ser uma perseguidora, né, de mulheres, e vai punir mulheres, vai competir com mulheres. Então é uma figura feminina, guerreira, e ela vai representar também a sabedoria. É importante falar isso, né? Ela representa a sabedoria, mas ela representa um tipo muito específico de sabedoria, também devo dizer isso, né? Que é aquilo que nós no Ocidente chamamos de o racionalismo. A sabedoria racional, ela nasce da cabeça, entende? Né? Ela nasce da cabeça, ela pune as mulheres, ela tem inimizade com as mulheres e tem semelhança com os heróis guerreiros. Então, ela representa um tipo de sabedoria, eu estou fazendo aqui uma leitura crítica, mas acho importante. Ela representa, e claro, gente, várias leituras podem ser feitas, tá? Eu estou falando aqui da coisa textual, né? Da Perfeito. história, da sociologia, tá? Então, assim, ela vai representar um tipo de sabedoria e um tipo de racionalidade vinculado à ascensão do pensamento patriarcal, percebem? A sabedoria dela é um tipo de sabedoria que se diz a sabedoria unívoca, dogmática. Todo o resto não importa. A sabedoria de outras ordens é o quê? Primitiva, no sentido pejorativo, percebe? A sabedoria de outros povos é misticismo, enfim, ultrapassado. Então, ela representa uma nova ordem de valores em vários sentidos. E daí, ela é a deusa da guerra, mas ela é a deusa da estratégia guerreira, né? O deus da guerra, assim, do derramamento de sangue,
né? Não é Atena. Ela é a deusa da estratégia guerreira, né? E ela é a protetora da cidade de Atenas. Gente, o que isso significa? Que ela é a deusa que vai representar o expansionismo e o imperialismo ateniense, Olha, né? É uma deusa que pensa a dominação política. Né? Então a gente está falando de uma centralização de poder e de uma guerra de conquista, de dominação de outros povos. Uma guerra racional. Não é um conflito entre clãs que gera violência, né? É uma guerra pensada, né, para criar um império. Então, ela vai representar os valores do patriarcado e dessa estratégia racionalista a serviço, né, de uma nação imperialista, né, nesse contexto. Deu para entender? perfeitamente, perfeitamente. Aliás, ela ganha do irmão, do irmão que é Marte, né? Que é Ares, né? Teve uma das leituras, né? Que ela supera por essa questão estratégica, né? No campo de batalha Marte, né? Exato, exato, né? Eles têm uma situação ali de competição entre eles, só que ela, no acréscimo da violência, tem o racionalismo, né? Ela vai competir com vários deuses e vai ganhar também, com Poseidon, mas ela é a queridinha dos olhos de Zeus, né? E o Zeus é o grande pater. Então, ela, de alguma forma, representa essa dobradinha feminina a serviço, né? Desse projeto de nação ateniense que estava se consolidando. E, gente, lembrando, Atenas é admirável em vários sentidos. Atenas é o berço da filosofia, do teatro, da democracia, de um monte de coisa, né? Então, não estou Atenas terrível, mas, ao mesmo tempo, também é importante lembrar que Atenas era imperialista, era escravocrata, a democracia que nasce era misógina, a condição da mulher era próxima da condição do escravizado. Quando a gente fala em democracia ateniense, democracia direta, muito legal. Mas a democracia ateniense era para homens nativos e livres. Para meia dúzia de gente, eu tô brincando, tô exagerando. Mas assim, para uma parcela muito restrita daquela população. Então, eu tô falando isso porque não é do meu feitio, né? Botar coroa na cabeça de ninguém e também não jogar ninguém no lixo. Eu gosto de ver o lado A, o lado B, né? Perfeitamente. Posso seguir um pouquinho? Quer falar alguma coisa, Lógico, Sensei? não, 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 por favor, tá sensacional. Por Está favor, professor. rolando para vocês. Eu espero que quem esteja assistindo, né, se tiver perguntas, assim, comentários, e sempre deixando claro que é uma leitura e existem várias outras, né? Mas assim, o que eu posso dar de contribuição que vocês não precisam ler, vocês poderiam ler na Wikipedia. Não vou ficar aqui repetindo o Wikipedia para vocês, né? Então pronto, né? Então essa é uma questão que eu queria trazer. Agora, quando a gente fala das Amazonas, por exemplo, nós estamos falando de uma outra classe completamente diferente de mulheres que vão para a guerra, né? As Amazonas, ao contrário da guerra areia, né, da guerra de Ares ou da guerra de Atena, né, ao contrário dessas guerras que são ali personificadas, incorporadas por essas divindades, as Amazonas, elas não têm um comportamento imperialista, né? Elas não fazem guerras de conquista de território, elas não têm um comportamento de dominação, né? O afeto que mobiliza a organização social das Amazonas não é um afeto de dominação. Normalmente, quando a gente pensa em guerras dentro do contexto de cidades-estado, nação, heróis guerreiros, esses caras estão representando interesses de identidades nacionais. Tá? As Amazonas não. A guerra que elas fazem é uma guerra de resistência. Né? A guerra das Amazonas é um outro tipo de guerra. As Amazonas, elas querem viver num comum entre elas, né? Elas criam ali aquele comum entre elas e elas não buscam a guerra, né? Mas elas também não se permitem, não se colocam como objeto de abuso e de dominação dos outros. Então, assim, existem camadas e camadas e camadas dentro de uma narrativa guerreira. Elas criaram ali um ethos delas, um modo de vida delas, frequentemente ameaçados. Vários dos trabalhos dos heróis, do Teseu, do Hércules, era para provar a sua virilidade, a sua força ir lá e matar uma amazona ou seduzir uma amazona. Era sempre assim, mata ou seduz, né? Como é que você vai dominar essa mulher? Ou você seduz, ou você a seduz, ou você a mata. Então a gente tem aí uma prática, né? Um grupo de mulheres guerreiras e excelentes, né? Que não abrem mão, por exemplo, da vitalidade do seu corpo físico, porque uma das estratégias do patriarcado foi enfraquecer as mulheres, foi trancafiar as mulheres nas funções domésticas de cuidados. E aí, quando a gente olha e pensa, puxa, mas os homens são mais fortes do que as mulheres,
Pois bem, muito que certo. Então vamos criar uma cultura esportiva para as mulheres usarem os seus corpos, né? E desenvolverem a sua vitalidade, né? Desenvolverem a sua força. Vamos, né? Então, assim, depois se você quiser, talvez, sim, se você quiser ir vendo as perguntas e trazer no final. Sim, sim. Né? Não, Mas então a não, gente está não, falando só aqui. abrindo esse pequeno espaço, o que você está falando é uma coisa tão preponderante no que diz respeito a essa nova observação, vamos dizer como observação dos espaços que as mulheres estão ocupando hoje, né? Então, assim, as academias de lutas, sei lá, se a gente fala de 20 anos atrás, poucas mulheres que praticavam artes marciais, né? Hoje você vê que elas ocupam grandes espaços. O Aikido, que é uma das minhas atividades junto do Jiu-Jitsu, as mulheres são números muito grandes, né? Então, quando a senhora estava falando das Amazonas, assim, casa perfeitamente com essa identidade, né? Pois é, perfeito. Vou dar um outro exemplo agora que não são de deusas, mas de mulheres humanas reais, né? E as Amazonas também, né? Tem uma discussão se as Amazonas são mitológicas ou se elas existiram, né? Como realmente um comum entre mulheres que se organizou. Mas agora eu vou falar algo bem histórico mesmo. As mulheres espartanas, por exemplo, da Idade do Bronze Tardia. As mulheres, Esparta era uma cidade-estado matrilinear, não era exatamente matriarcal, mas era matrilinear, então assim, a realeza pertencia à rainha e o rei era rei consorte, e aí existe uma discussão se um dia foi matriarcal ou não foi, mas se desenvolveu de tal forma que virou, na Antiguidade Clássica, por exemplo, uma das cidades-estados da Grécia com maior potencial guerreiro. Os espartanos eram famosos por serem criaturas de guerra, né? Então, acho que até a Muito gente ainda usa. interessante isso. Que interessante isso. É uma informação muito. Então, quer dizer, repetindo, que eu acho que isso precisa ser registrado. Esparta, que muita gente. Aliás, tem um filme, né? Os 300, né? Que mostra o protagonismo do homem, né? O que você está falando que é justamente o contrário. Quem é que dava todo a ordem política? Eram as mulheres, é isso? Então, é isso. A Esparta, por muito tempo, era matrilinear, né? O rei de Esparta era rei consorte. Isso foi mudando, né, com o tempo. Mas olha só, o que é mais interessante é isso, né? Os homens espartanos, então, viviam as suas vidas em acampamentos de guerra, iam para as guerras, frequentemente morriam nas guerras, fizeram um exército de elite realmente impressionante, né? E as mulheres ficavam. E elas ficavam na cidade e elas ficavam, então, com a função política, de administradora das cidades. Então, nesse sentido, a guerra estava afastada da dimensão do Estado. E quem cuidava do Estado eram as mulheres, né? Supõe-se, pesquisas e tal, sempre em disputa essas narrativas, e os homens iam para a guerra, e a guerra, tudo bem, né? Tinha ali o vínculo com o Estado, mas quem de fato cuidava da ordem política da vida espartana eram as mulheres, né? Por muito tempo. E as mulheres espartanas tinham uma cultura muito diferente das mulheres atenienses. As mulheres atenienses, elas eram subjugadas, elas eram submetidas, elas eram trancafiadas nos lares, no espaço doméstico. Tinham que ter autorização dia certo para sair na rua, percebe? Por isso que se diz que a condição da mulher ateniense era aproximada da condição do escravizado. Agora, as mulheres espartanas na Idade do Bronze Tardia, não. As mulheres espartanas, elas recebiam as mesmas quantidades de comida que os homens, isso é importante, né? A cultura da dieta, da gente emagrecer e morrer de fome e não ter força para fazer nada, né? Então elas comiam a mesma quantidade de comida que os homens, elas tinham uma educação da cidade que exercia sobre elas uma influência em relação ao exercício físico, então elas faziam exercícios físicos, e aí tem até uns textos antigos que são engraçados, né? De figuras, mulheres de outros lugares, nossa, elas andam com as pernas de fora, correndo e pulando, e brincando, considero isso um absurdo, né? Mas eram então ativas fisicamente, comiam e participavam da vida da cidade. Então, eu acho que esse é um ponto paradigmático para nossa discussão, para pensar cultura da magreza, cultura da dieta, cultura da fraqueza, da fragilidade feminina, né? E não que os nossos lares não tenham que ser lindos. Eu amo a minha casa, eu fico muito tempo em casa, eu dou live, eu trabalho do computador. É claro que eu quero que o meu lar seja lindo e gostoso e confortável, né? Não é sobre isso, mas é sobre até que ponto, né, a gente tá no... Até que ponto o lar não é uma prisão,
Ou até que ponto o nosso corpo, um padrão estético, não é uma prisão. Essas mulheres espartanas, as amazonas, são tradicionalmente representadas como mulheres fortes, grandes. Não tem aquela coisa daquela magreza, modelo de passarela, né? Que impede a saúde, né? Que impede a saúde. Alguém está perguntando, né? Por que se fala da vida espartana como uma vida Isso. dura? É porque eles não tinham uma cultura de luxo, de consumo, né? Eles tinham uma vida muito simples. Mas às vezes, gente, eu fico pensando se a gente não precisava ter uma vida mais simples mesmo, assim, Perfeito. a gente gasta, né, trabalha, recitando aqui Nossa, aquele filme, como é que é aquele filme? Clube da clube Luta, né? A gente da trabalha luta. em empregos que a gente odeia para comprar coisas que a gente não precisa, né? Exatamente. Tipo, talvez, né, uma vida mais lacônica, mais espartana, mais monástica, é, seja interessante para nos libertar dessa corrida de ratos também, onde a gente fica fazendo um milhão de coisas para comprar o quê? Botox, sei lá, né? Para comprar, para gastar nossos dinheiros com o quê, E que afinal? adoece Então, as pessoas, né, professora? O grande problema hoje é a quantidade enorme. Eu sou analista junguiano, assim, e, pô, graças a Deus a clínica está bem cheia, que bom. mas também, ao mesmo tempo, é assustador por conta dos problemas de ordem, do sentido da vida, né? Então, a gente recebe, eu trabalho com adolescentes e adultos, né? E a quantidade de pessoas quase que em desespero, em busca dessa coisa do ideal, sobretudo das mulheres, né? Que se sentem muito desconfortáveis com seus próprios corpos, né? Que acham que um modelo de uma grande modelo famosa, ou mesmo o contrário, não, eu quero me ficar forte, eu quero ser uma bodybuilding, né? Mas com a conotação de quase uma obsessão, né? E que acaba, obviamente, né, se transformando numa patologia, né? Claro, burnout, ansiedade, né? Essa coisa idealizada, né? A busca do ideal do eu. Quando eu for muito magra, ou quando eu for muito forte, ou quando eu for muito, sei lá o quê, quando eu for qualquer coisa desse tipo, aí então eu vou ser amado, aí então eu vou ser feliz, aí então eu vou ser reconhecido, né? Se a gente vive nesse lugar, a gente vai viver no fracasso. E já que a gente estava falando da coisa do esporte também, né? A gente vive numa cultura que incentiva que a gente consuma para dar conta dos nossos problemas materiais e existenciais e que a gente resolva isso com o consumo e não permite que a gente consuma ao mesmo tempo, né? Tá todo mundo trabalhando loucamente aí para fazer o básico. Então a gente vive numa cultura que mantém a gente num afeto triste, de Perfeitamente. fracasso, de tristeza. Como é que a gente vai romper esse negócio, né? Como é que a gente vai romper esse negócio? Bom, aí tem várias maneiras. Eu não estou aqui para dar soluções também, mas eu acho que assim, a gente precisa criar comuns. O tatame, né? A gente precisa, a sala de aula, no meu caso, a clínica, né? A análise, os espaços onde a gente está ali um para o outro. A gente precisa criar comuns. A gente precisa comer bem. Assim, a gente precisa acabar com a cultura da dieta, assim, francamente. Da dieta que eu digo, da dieta pela coisa da Sim, magreza, né? sim. Mas assim, a gente precisa ter corpos nutridos e saudáveis e a gente, né, tem que quebrar um pouco essa lógica essa maluquice, né? Desse modo de vida completamente doentio que a gente criou. Mas aí, voltando um pouco, né, para a coisa das mulheres espartanas, quando a gente olha para as mulheres espartanas e para as amazonas, né, a gente vê que tem ali um lugar de protagonismo social, ou pelo menos uma presença social. No caso das Amazonas, elas vivem numa sociedade estritamente feminina, né? O masculino se representou ali como algo tão ameaçador, tão violento, que elas falaram, não queremos, né? Não queremos, não teremos. E aí foi colocado um limite claro em relação a isso. E foram fetichizadas completamente, né? Todos os heróis, para se provarem, precisam matar uma amazona ou conquistar uma amazona. E isso representaria a vitória masculina dessas mulheres que buscaram viver um modo de vida antipatriarcal, fora daquele modo de vida, daquele ethos que estava se constituindo e se consolidando, na verdade, né? Não só se constituindo. E as espartanas também, né? Mulheres que protagonizavam a política,
na antiga Esparta e que eram lembradas por correrem livremente, rirem, correrem e comerem, né? Então, assim, a vida essa vida, né, Alegre, né? Uma autêntica, vida alegre, alegre. né? E olha como a alegria Festiva. ameaça, né? Olha como a alegria ameaça, o comum ameaça, a amizade ameaça, né? E ao mesmo tempo que ameaça, alegria, amor comum, comunidade, amizade, parece que nos nossos tempos hoje em dia isso é tudo visto como fraqueza, como debilidade, como fragilidade, mas essa é a nossa força, né? Se a gente quiser sair de uma cultura de guerra e ir para uma cultura de esporte, que é tão mais lindo, tão mais interessante pra gente, a gente tem que então colocar no centro da nossa atenção o que é força e o que é fraqueza, né? E talvez daí recuperar alguns valores matriarcais de força, né? De coletividade, de comunitarismo, de um comum entre nós, de conexão com a natureza, né? De se perceber como um organismo. Você falou dessa prática meditativa antes de entrar no tatame, na aula, né? Você chega ali, você traz um momento para você para se conectar com o mestre, com a turma, para você deixar o resto para trás, para você entrar naquela egrégora, naquele comum, como vocês quiserem chamar, né? Como vocês quiserem chamar. Mas eu acho que, bom, nesse lugar era isso que eu queria falar. Tem mais umas coisinhas que eu queria falar, mas você quer falar alguma coisa, professor? Nossa, tá tão rico isso aqui, professor. Acho que a gente precisaria de umas 5 aulas, 10 Vamos aulas, fazer um porque vai abrindo curso. assim a capacidade que a gente tem de ampliar. E, quer dizer, eu tenho um monte de pergunta, mas eu gostaria muito de te escutar, assim, o que tem mais a ser falado. Mas eu tenho uma pergunta. Eu queria saber a sua opinião, até por conta da onde nós chegamos até agora, se o momento atual das sociedades do mundo não seria um momento realmente de um certo desencanto por conta de todos nós não estarmos achando o que é esse feminino, o que é essa mulher, como a senhora muito colocou, que não é da guerra belicosa, mas é uma guerra de uma independência, de uma liberdade, de uma alegria, né? Até de uma sexualidade saudável, né? Complementar, livre, né? Então, se todos esses sintomas que nós estamos tendo, todas essas realidades da violência, dessas questões que envolvem os desencontros políticos, dessas guerras, né? Vamos falar do ponto de vista dessa guerra belicosa, dessa belicosidade que hoje está tão quente. Não seria esse momento natural, até por conta quando a gente mergulha na mitologia, já tem um caderninho de regras, né, que fala, ó, presta atenção no mito lá, porque senão os deuses vão nos punir, né? Eu queria que você desse o que a senhora acha desse momento? Se não é um momento de retomada, até a gente tem que sentir essas coisas para a gente perceber algumas outras que estão sendo negligenciadas e até esquecidas. Tá, eu vou trazer um pouco das Valquírias para tentar responder essa Legal. questão. Responder eu não vou responder, mas assim, dar um pouco de comentar, né? Dar um pouco de conta. Gente, as Valquírias, elas são famosas guerreiras também, né, da mitologia escandinava, e elas são figuras que ajudam, né? Elas também estão representadas às vezes como divindades que têm a ver com o mundo dos mortos, levam as almas dos heróis caídos em batalha para Valhalla, aquela coisa toda. E elas têm uma dupla fidelidade, né? Elas são auxiliares de Odin, né? E elas vão ajudar, né? A profecia diz que elas vão ajudar no Ragnarok, no fim do mundo, no Apocalipse. Elas vão ajudar Odin tanto recolhendo esses heróis guerreiros que também vão ajudar Odin, quanto elas mesmas vão ajudar Odin no Ragnarok, né? No fim do mundo, que seria a luta contra o mal, as divindades más que querem destruir o universo. É um pouco essa a ideia, né? E elas têm tanto uma associação com Odin, nesse sentido, quanto uma associação com Freia, que é a deusa da fertilidade. A gente vê, ao longo da história do desenvolvimento das civilizações patriarcais, muitas divindades que eram vinculadas à esfera do amor, da sexualidade, da fertilidade da terra, da agricultura, da natureza. Muitas vezes era uma mesma deusa, uma deusa mãe
que acumulava tudo isso, todos esses elementos em um corpo só. Porque a fertilidade dos corpos, né, das mulheres, em analogia à fertilidade do corpo da terra. Então, a mesma deusa era uma deusa linda, sedutora, da sexualidade, e ao mesmo tempo da agricultura, da fertilidade, do pão, do vinho. Isso é muito comum em mitologia suméria, babilônica, cananita. A gente encontra isso em várias narrativas mitológicas diferentes. Própria Gaia, Afrodite, né? E muitas vezes essas deusas, elas vão persistindo na história da cultura e elas viram também deusas do amor e da guerra. Eu até dei um curso uma vez chamado Deusas do Amor e da Guerra, foi um curso de 8 semanas que eu pude desenvolver isso com mais calma, né? Como isso Que se dá. legal. Uhum. Mas então, pronto, né? Essas deusas do amor e da guerra normalmente são divindades que começam a sua história como deusas da fertilidade da terra, se tornam deusas da fertilidade da terra e da sexualidade humana e do erotismo, se transformam em deusas da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Um exemplo clássico é a deusa babilônica Ishtar, né? Que é uma deusa do amor e da guerra. Então, assim, nós temos esse. E as valquírias, elas também ocupam um pouco esse lugar, né? Elas servem Freia e Odin. Elas têm uma dupla filiação. Então, elas estão vinculadas à deusa da fertilidade, do amor, da beleza, daquela coisa toda, e ao deus dos raios e trovões, né? Como diz o professor Moreno, o deus é um deus meteorológico, né? Um deus mas da guerra, da caça, né? Esse grande pater, né? Essa figura de grande pater dentro desse simbolismo que a gente está trabalhando aqui. Então, por que isso é interessante aqui pra gente? Porque quando as valquírias se apresentam como guerreiras, né? Elas são escudeiras, elas são guerreiras, elas vão montadas a cavalo, enfim, tem várias representações diversas. Quando elas se apresentam como guerreiras, a guerra delas, né, é uma guerra ali do Ragnarok, né? É aquela guerra que vai ser a guerra num universo dicotômico entre o bem e o mal. É uma disputa final, né? Mas elas também são representadas como deidades belas, né? E meio sílfides, meio náiades, também meio vinculadas aos elementos naturais. Então, Uhum. esse universo simbólico tá tudo misturado. Então, quando você traz, né, a coisa da guerra e também da sexualidade, e também da beleza, e também os nossos tempos, né? É tanta coisa aqui pra gente discutir. Mas, então, eu vou dar a minha opinião, pessoal. É a minha opinião, apenas a minha opinião, são os meus 2 centavos, né? Eu acho que a gente está vivendo, não à toa, a gente abre as redes sociais, o Netflix, as plataformas de produção, a produção de literatura, de filmes, de pensamento, a gente só vê apocalipse. É apocalipse zumbi, é apocalipse ambiental, é apocalipse. A gente só vê Ragnarok, percebe? A gente está vivendo num momento, né, eu diria, da história da humanidade, onde a nossa imaginação, por conta de várias questões reais, né? Só consegue olhar para o futuro, a gente consegue ver só o fim do mundo, né? Tá muito difícil, a gente só vê guerra, só vê decadência, tá muito difícil mesmo para a imaginação coletiva, digamos assim. A gente está muito nessa disputa, a gente está muito nesse Ragnarok. A gente está numa disputa do bem e do mal, e todo mundo acha que é o bem, e ninguém é o mal, né? Todo mundo acha que é o dono da única narrativa certa e que o outro é o inimigo que sempre tem que ser destruído, e não um mestre oculto. Lembra do começo Sim, da nossa perfeito. história? Então, assim, a gente está vivendo num momento de polarização muito grande. Então, eu acho que, assim, se a gente tem uma guerra para lutar agora, é uma guerra contra o apocalipse. Assim, no sentido de, se a gente tem uma guerra, somos nós contra o problema e não nós uns contra os outros, né? Então, pegar um pouco a metáfora das Valquírias para pensar isso. Somos nós contra o fim do mundo, não contra uns contra os outros, percebem? Então, eu acho que se a gente sobreviver, né, a esse momento assim que parece ser uma quebra da civilização, né? Se a gente conseguir dar conta dos nossos problemas de convivência, se a gente conseguir dar conta dos nossos problemas ambientais, e eu acho que a gente só vai dar conta desses problemas, né? Retomando certos valores ancestrais, certos valores do matriarcado, certos valores dos povos nativos desse mundo, né? Se a gente conseguir, que valores são esses, né? São os valores. É claro que eu tô falando por cima, gente, tô, né, sendo genérica, não tem como não ser. Mas assim, valores de comunitarismo,
de um comum entre nós, de amizade, de cooperação, de entender que nós somos parte de um organismo, nós uns com outros, mas com todas as formas de vida no planeta, com o próprio planeta. Não dá para viver numa relação de exploração infinita, num mundo finito e achar que não tem consequência, entende? Isso é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é produzir modelos de exploração da Terra ad infinito. A verdadeira sabedoria é entender que nós somos um organismo. E a gente, assim, se um órgão adoece, ele mata o nosso corpo. Então a gente tem que entender um pouco, né? Então eu acho que se a gente tem uma guerra para lutar, é uma guerra contra o Ragnarok, né? É uma guerra contra, assim, tanto esse afeto apocalíptico, a gente tem que resistir a se desesperançar, a gente precisa angariar os nossos recursos de esperança, porque senão a gente não tem potência, não tem força para fazer. Então a gente precisa angariar os nossos recursos de esperança, nós contra o problema, não nós uns contra os outros, né? E aí, como fazer isso? A gente precisa recuperar algumas coisas que a gente esqueceu. Que nós somos um organismo, nós somos criaturas comunitárias, nós precisamos aprender a viver juntos. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas ainda assim, se a gente tem alguma chance, eu acho que é essa, né? Talvez a gente tenha muita coisa que aprender com o esporte. Não, certamente. Uau, professora Júlia, que riqueza que você está falando, que você está dissertando aí sobre essa questão, né, tão importante hoje em dia. E o esporte, né, as artes marciais, sejam elas vistas sobre a ótica da própria filosofia delas, né, com os grandes mestres que vieram antes da gente, né, e que já davam essa luz para a gente. Olha, esse poder que a gente adquire é um poder que é justamente para desenvolver um aspecto muito mais amplo, né? Que é trazer saúde para as pessoas no primeiro momento, melhorar as relações pessoais e interpessoais, entender, sobretudo, né? E eu trago o Aikido, né? Que é uma arte baseada no shintoísmo, da observação e do cuidado com a terra, com a natureza, né? Então nós temos, inclusive, um ritual de misogi que a gente se desloca para o mar, se desloca para as montanhas, para as cachoeiras e faz essa purificação para poder para poder ter uma relação limpa com a natureza, né? Aliás, a gente não come pílula, né? A gente come coisa que é cultivada na terra, né? E temos que também fazer o uso racional de todos os recursos, né? E tá prestando atenção no que caminho que nós estamos tomando, né? Então, as artes marciais... Qual o sentido de envenenar essa terra, né? Qual é o sentido de envenenar? Simbolicamente e literalmente também, né? Literalmente, né? Hoje, esse final de semana, eu estava num mutirão de para levantar casas com recursos da natureza, né? Então, um mutirão muito interessante, é a primeira vez que eu participei. E é muito bacana, assim, como, mais uma vez, né, tem um pessoal, tem uma galera mesmo empenhada em estar trazendo, né, e retomando esses comportamentos, né, ditos, né, primitivos, e que de primitivos, como a senhora muito bem colocou, não, né, que são coisas, sabedorias ancestrais. Por exemplo, de guardar semente. Porque se não tiver semente, a gente não come, a gente vai morrer, né? Então, cultivar, guardar a semente como se fosse um feto, né? Um cuidado ali, né? É muito interessante. Exato, né? exato. Então, todo esse conhecimento que a senhora está trazendo, eu acho que trazendo para as artes marciais é isso. Também a gente precisa, como professores, como mestres, estar retomando essa consciência do que uma prática de uma arte marcial, já que temos diversas modalidades de artes marciais, e mesmo das lutas, né? Ter essa reumanização, essa ressacralização, né? Que as artes marciais, já que a senhora falou a respeito dessas polaridades, se a gente pensar em Yin e Yang, que é a base da filosofia taoísta, né? Que deu todo o suporte para as artes marciais de origem oriental, né? Mas não é Yang e Yang, é Yin e Yang. Yin e Yang, são as polaridades que entram ali
dentro de uma tensão criativa, né? De uma tensão equilibrada, dentro de uma Perfeito. A tensão sincronia, né? criativa é lindo, eu adorei esse termo, né? Uma tensão criativa, tem essa ideia da dança, né? Se você fica Perfeitamente. completamente submetido, molengo, você não dança. O encontro dos corpos exige uma tensão criativa. Amei, amei esse termo. Obrigada. Vou usar, professor, Poxa, vou com o maior usar. prazer. Professora, eu queria suas últimas considerações. Que live linda! Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer para a professora Júlia, Ai, pode. gente, assim, eu acho que um pouco da mensagem mais fundamental, assim, eu falei. Claro que tem muita coisa para falar. Essa live podia ser um curso, né, professor? Tem Professora, tanta por coisa para a gente favor, desenvolver vamos nesse fazer um diálogo curso. do esporte, das artes marciais, com a mitologia, a filosofia, o pensamento. Teria tanta coisa para fazer, mas eu acho que a mensagem, assim, né, eu acho que a gente conseguiu passar. Espero que a live fique salva. Eu Vai acho que seria muito ficar bacana. aqui e lá no YouTube, no meu canal, nos dois canais aqui do Instagram e lá do YouTube também vai estar gravada aqui, vocês podem compartilhar. Ótimo. Professora, a senhora está com algum lançamento de algum livro, curso? Por favor, eu queria que a senhora divulgasse aqui um Tá pouquinho do bom. que. Olha, gente, meu Instagram, né, é Julia Miara, Myara. Lá eu sempre posto, assim, as coisas que eu tô fazendo. Atualmente eu tô com 3 cursos. Um sobre a história das heresias medievais, que é, na verdade, um grupo de estudos. Então, eu falo sobre bruxas, feiticeiras e hereges no contexto da Idade Média e da caça às bruxas. Um outro grupo é sobre mitologia grega, com foco específico nas deusas gregas. E um terceiro é sobre o Caliban e a Bruxa, que é uma obra da Silvia Federici, que fala também, é uma obra específica, um curso só sobre essa obra, que fala também sobre a questão da caça às bruxas no fim da Idade Média e no começo da modernidade. Estou para lançar um livro a qualquer momento, né, em julho, que se chama Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de quando Deus era mulher, que vai ser lançado em breve. E, bom, eu queria convidar vocês, eu vi que foram feitas algumas perguntas, eu não sei se elas ficam salvas, eu convido vocês a mandarem essas perguntas Por para o favor. Sensei ou para mim. A gente pode pensar em produzir uns videozinhos de resposta, que pode ser legal À volta, também. vamos fazer. E é isso, pessoal, assim, que a nossa conversa ela possa continuar, né? Que a gente tenha conseguido, pelo menos, provocar um pouco vocês aqui, instigar algum pensamento e que a nossa rede, né? A nossa comunidade, ela possa ser mais múltipla, né? Possa ser mais interessante, com mais lentes, que a gente possa ter mais escuta para o outro, né? E ver no outro esse mestre oculto. Eu acho que esse é um pouco o convite, assim, que eu deixo pra gente. Sensacional, professora. Olha, eu estou encantado aqui com a aula que a senhora deu. Obrigada, Sensei. Sensacional. Adorei o convite. Inclusive, a senhora falou de curso, eu tenho o meu curso de formação filosófica em artes marciais, já estamos com a turma nova agora inscrita também. E essa aula aqui hoje com a professora doutora vai ficar gravada e faz parte do conteúdo programático. Essas e as outras 36 lives que nós temos aqui no canal, tá bom? Então, ó, riquíssimo aí para a gente estudar, se aprofundar. Tá aqui o contato da professora Júlia, então perguntas pode ir diretamente para ela. E professora, vamos fazer alguma coisa junto que eu adorei, eu acho que dá muita liga aí essas discussões artes marciais e mitologia, já que a senhora fala com tanta propriedade, tanta beleza aí sobre essa temática. Eu queria agradecer muito do fundo do coração e, enfim, não tenho como Vamos agradecer. sim, Sensei. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela presença. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, Sensei. Obrigado você, professora Júlia. Pessoal que está acompanhando aqui, muito obrigado. Em breve vamos retornar aqui com as lives e a gente está se encontrando aqui nas redes, tá bom? Gente, bom domingo, professora Júlia. Muito obrigado, fique bem. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau. Os...